Um dos oráculos que ficou mais famoso, né? O oráculo que ficou mais famoso, provavelmente, da antiguidade, que se tem registro, é o oráculo de Delfos. Os registros históricos datam de 1.200 anos antes de Cristo. Essa é a época de quem você já deve ter ouvido falar, uma pessoa famosa também, de Homero. Homero, ele trouxe grandes clássicos, que é a Odisseia e a Ilíada. Né? A Ilíada trata de um pequeno trecho da grande Guerra de Troia e a Odisseia trata do retorno de Ulisses. Né? Após o final da Guerra de Troia, ele volta para Ítaca e esse retorno dura 10 anos. O tempo todo também, nessas histórias, existem essas relações íntimas acontecendo aí entre os atos dos homens e os atos dos deuses. Né? Eles estão o tempo todo interferindo na vida dos homens. Né? A Guerra de Troia, inclusive, eles se dividem, o panteão grego ele se divide, parte fica com os helenos, né, que são os gregos antigos, parte fica com os troianos. A Troia, só por curiosidade, entende-se que ficava na Turquia hoje, né, a região da Anatólia. E essa guerra teve que chegar pelo mar. E daqui a pouco eu vou falar de um momento específico que vai falar de oráculos e também de sacrifícios. Né, porque essa é uma parte que a gente não faz mais hoje, mas que antes fazia parte íntima de entrar em contato com o oráculo. Né? Então, como funcionava o oráculo de Delfos? Havia uma consulta prévia. Antes de fazer a consulta, os indivíduos geralmente passavam por um processo preparatório que incluía rituais de purificação, como banhos sagrados e jejum. Eles também ofereciam sacrifícios aos deuses, geralmente animais, como cabras ou cordeiros. Você está aí achando que é difícil você ir no tarólogo, né, e buscar algumas informações, ver como é que era a preparação para você ir consultar um oráculo 1.200 anos antes de Cristo. Né? Haviam peregrinações. Né? Aposento do oráculo. O consulente se dirigia ao templo de Apolo em Delfos e entrava no aposento do oráculo, chamado Aditon. A entrada nesse espaço era restrita a um pequeno número de pessoas, geralmente sacerdotes e oficiais sagrados. Uma romantização que eu já ouvi, inclusive parte de professores, sobre a religião grega, é que era muito simples. Eu vi um professor falando isso, eu gosto da religião grega porque era muito simples, era só a sua relação do homem diretamente com os deuses, né? E não é bem assim, havia muita burocracia, haviam vários sacerdotes, da mesma forma que hoje todas as religiões têm várias pessoas, né, que vão representar ali categorias, né, o sacerdote, o padre, o pastor. Lá na religião é religião sempre, a instituição religiosa, né, é igual sempre, desde que o homem é homem. Né, não, é uma romantização achar que era diferente. Então aqui haviam também processos burocráticos e havia também corrupção. Tem um filme chamado 300 de Esparta, que mostra ele, eu ia trazer a cena, mas não trouxe, porque tem uma cena de um dízimo, falei, não vou, né, mostrar aqui, não sei quem vai vir e tal, e que também viaja, não era nada daquele jeito lá que mostra no 300, quem viu sabe o que eu estou falando, mas ali mostra uma certa corrupção ali dos sacerdotes com o rei de Esparta que vai ali, né, pedir orientação ao oráculo. Porque era um protocolo padrão. Você tinha, normalmente, se você respondia por um povo, você tinha que... Ele mesmo, no filme, né, claro que isso não é a verdade absoluta, no filme ele não acreditava, mas eu achei interessante que eles mostraram isso. Ele ia, mesmo sem acreditar, e ali ele é subornado e ele tem que dar ouro aos sacerdotes. Né? Então, tem muitas questões envolvendo também essas práticas oraculares. Né? E a pitonísia
que era essa moça que ficava ali como a porta-voz da divindade, no caso Apolo. O oráculo de Delfos é o oráculo de Apolo. Tem um livro chamado O Complexo de Cassandra, da Laure Scapira. Depois vocês podem pesquisar. Ela vai traçar aí uma origem histórica do oráculo de Delfos, entendendo que aquela região, uma vez no passado, né, no período minoico, no primeiro grande período helênico, esse oráculo ele era governado por grandes mães, por deuses, na época de um matriarcado. Quando vêm os aqueus, né, os dórios, eles dominam e Apolo vira um deus, né, que é um dos primeiros deuses do patriarcado ali, daquela região dos helenos, da Grécia Antiga. E só uma curiosidade aqui, então, os oráculos eles também podiam mudar de deuses, né? E os povos se adaptavam. Isso era bastante comum nessa época de invasão, né? Roma fazia isso o tempo todo. E a Pitonisa era a sacerdotisa responsável por transmitir as mensagens do deus Apolo aos consulentes. Ela era escolhida entre mulheres adultas, geralmente meia-idade. Isso daqui varia de historiador para historiador, depois eu vou trazer a fonte, mas isso não é consenso. Alguns falam que eram mulheres jovens, enfim. Algo que aconteceu há 1.200 anos atrás, a gente não consegue ter uma precisão, né? Passavam por um treinamento rigoroso. Acredita-se que a Pitonisa entrava em estado de transe, muitas vezes induzido por vapores emitidos de uma fenda na rocha chamada ônfalo. Esse estado alterado de consciência colocava em contato direto com Apolo. Lembra que eu trouxe lá no início o exemplo do Preto Velho, né? Que havia, né, o médium entra em estado alterado de consciência e o Preto Velho fala a partir do médium. Não era diferente aqui, né? Só que a crença aqui não era de uma entidade, né? A crença aqui era que o próprio Deus falava a partir dessa mulher que estava em estado alterado de consciência por conta desses vapores. E ela falava em códigos, ela falava em poemas, ela falava, tanto é que chamavam poetas e chamavam sacerdotes específicos, né, treinados também para interpretar a mensagem que ela trazia. Sobre a pergunta e resposta, o consulente formulava sua pergunta ao Deus e a Pitonisa, sobre o transe, respondia em forma de oráculo, geralmente em forma de versos enigmáticos e ambíguos. As respostas não eram claras e diretas, exigindo interpretação, né? E muitas vezes os consulentes consultavam sacerdotes e poetas especializados na arte de interpretação dos oráculos para compreender o significado das mensagens. Aqui vocês têm essa referência em inglês, The Oracle, The Lost Secrets of Hidden Message of Ancient Delphi. Não tem esse livro traduzido para o português, mas se encontra na Amazon, ele não é caro, tem inclusive e-book, mas tem muito. Se você escrever no YouTube Oráculo de Delfos, vocês vão ver um monte de vídeos e lá vocês podem complementar um monte de informações que eu trouxe aqui, né? Eu estou resumindo bastante só para a gente dar seguimento. Aqui, então, é o sítio arqueológico de como era. Várias dessas partes das antessalas, era um lugar bem grande no passado. E está tudo em ruínas, porque quando o lugar foi cristianizado, né, eles foram e a igreja destruiu o oráculo, o que era uma prática bastante comum também na época. Sempre que um povo dominava uma região, né, aquela nova religião se instalava e eles destruíam o máximo que podiam as práticas religiosas daquele povo para que eles se submetessem à nova prática religiosa, né? A gente sabe que isso não é a mensagem de Cristo, mas infelizmente isso foi a prática, né, da igreja durante milênios, né? Aqui os sacrifícios, né, como eu falei, muitas vezes animais. E aqui aquela mensagem, a imagem que já tinha, de uma fenda, era um banquinho de três pernas que ela sentava e ali tinha toda uma ritualística para, né, ela passar ali a mensagem do oráculo. E aí a gente entra numa parte que está muito esquecida hoje, né, que é sacrifícios e oferendas. Recentemente um amigo meu passou por um processo aí de um ritual espiritual.
e foi pedido para ele 13 dias para ele cortar qualquer coisa que ele escolhesse, né, como penitência. E aí ele disse que no primeiro momento ele tentou cortar o café, e aí no primeiro dia ele viu o tanto que o café era importante para ele, e aí ele desistiu do café, e aí ele tentou o doce, aí teve uma festa junina no trabalho, já veio um monte de doce, aí ele falou, não, doce eu não consigo. Aí ele tentou uma outra coisa que eu não lembro agora, e por fim, no quarto dia, eu desisto. A espiritualidade vai entender. Mas é a crença de hoje. Esse é o espírito da época. Hoje ninguém está disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício e muitas vezes nenhum tipo de oferenda também. Se você vai no tarô, querendo ou não, quando você está pagando, você está oferecendo aquele dinheiro. Então, uma oferenda você está dando, né? E se você tiver pouco dinheiro, é um sacrifício também você dar aquele dinheiro. Mas normalmente não é o caso, porque a pessoa não vai, né? Mas, enfim, era muito comum sacrifícios e oferendas, né? 2 sacrifícios históricos bastante comuns é o de Abraão e Isaac, né? Que Deus pede em prova, né, da fidelidade dele, de Abraão, que foi um dos primeiros patriarcas, né? Que ele sacrifique o seu primogênito. Num livro chamado A Alma Imoral, do autor Newton Bonder, ele ali fala que provavelmente isso era um costume da época, né, dos povos de Canaã. E Abraão, então, tinha que fazer isso para provar a sua fidelidade. Só que no momento do sacrifício, né, o que traz para a Bíblia é que há aí uma figura celestial que intercede, um anjo intercede, e troca por um cordeiro, e a partir de então é um cordeiro que vai ser sacrificado. É uma das origens mais antigas, né, milenares, de um sacrifício. Outro sacrifício famoso, para quem estuda mitologia grega, é o sacrifício da filha de Agamemnon. De novo, é consultado um oráculo. O oráculo, nesse caso, não era o de Delfos. Então, se você tivesse, no caso aqui, Agamemnon estava ali na beira do mar, pronto para partir para Troia, para guerrear, porque Helena tinha sido raptada. Menelau era o esposo de Helena, então, e Menelau era irmão de Agamemnon. Eles estavam com a honra ferida, né? Com a dique ferida. Então, eles tinham que fazer algo, eles tinham que provar a sua honra. Só que Poseidon estava irado e o mar estava agitado. O que faz? Consulta-se um oráculo. Não o de Delfos, consulta o oráculo de Ártemis. Ártemis vai pedir o sacrifício de Ifigênia, filha de Agamemnon. E Agamemnon, então, é testado como Abraão. Ele vai apaziguar a ira de Poseidon se ele sacrificar a sua filha. Os sacrifícios não eram uma coisa simples, vocês veem, né? Não era corta o cafezinho. Era algo assim hardcore, né? Era pesado o sacrifício. Isso nos fala bastante, assim, né, sobre a relação dos povos antigos com a divindade. E coloca em perspectiva a nossa relação e as nossas crenças hoje também, né? Então, há 2 versões aí. Numa ele de fato sacrifica Ifigênia, e aí os mares imediatamente se apaziguam. E uma outra versão, que historicamente eu penso que pode até ter sido influenciada pela história hebraica, que é mais antiga, de Abraão e Isaac, no momento que ele vai sacrificar Ifigênia, Ártemis intercede e fala: eu permito, como eu pedi o sacrifício dela, eu permito que ela seja poupada, você pode sacrificar uma corça, que era o símbolo de Ártemis, eu dou essa corça. E aqui seria o momento, né, onde Ifigênia ia ser sacrificada com o punhal. Ártemis aparece de uma forma até bem diferente da estética grega, mas aqui seria a corça e a troca. Só que Ifigênia, ela não morre no mundo material, mas ela morre para o mundo material, porque
A troca é, eu fico com Ifigênia. E as seguidoras, as sacerdotisas de Ártemis eram puras, eram castas, eram virgens, e elas não se misturavam com o povo. Então a pessoa morria para o mundo mesmo. Ela ia para o meio da floresta, né? E ela ia viver nos templos de Ártemis, e Clitemnestra, de uma forma ou de outra, não gostou da história, que é a mãe, né? E depois trama com Egisto. Egisto está lá, né? Clitemnestra, todos esses nomes que eu estou falando estão lá na maldição dos Ártemis. Vai anotando como é que a maldição de Tântalo causou prejuízo, né? Como é que se afastar de Deus gera uma série de má sorte, né? Era a crença de antigamente. E aí, enfim, mais uma história aqui com oráculo, né? Uma profecia e um pedido, agora o pedido de sacrifício, né? Então ele vai ofertar a própria filha em sacrifício. Sacrifício, aí de novo a etimologia da palavra, vem de sacro ofício, né? É um trabalho sagrado que eu ofereço a uma divindade. Quanto maior é o sacrifício, em algumas culturas se tem essa crença, maior é a graça que você recebe. A gente vê isso claramente na cultura hindu. Os ascetas, né, principalmente os shivaístas, os seguidores de Shiva, é bastante comum, né, e são famosos por fazerem os tapas. Os tapas são rituais religiosos de abstinência, né, de jejum, de ficar parado em uma posição, né, e você vai ficar ali, às vezes, anos, né, para receber uma grande graça. Então, é interessante quando você está estudando sobre mitologia hindu, as histórias normalmente dizem assim, tinha o Rikshasa, que era um grande demônio, né? E os Rikshasas, eles batiam de frente com os devas, né? Com as divindades ali para aquele povo entendidas como boas. Os Rikshasas eram os que faziam mal, eles não eram necessariamente maus, eles cumpriam com a lei do Dharma também. Todos cumprem com a lei do Dharma. Só que há essa visão, né? Os Rikshasas, então, eles fazem isso de uma maneira que a gente não gosta de viver, né? Como ele rapta o Ravana, né? Um Rikshasa, ele rapta a esposa de Rama, que é Sita, e aí ele tem que partir numa grande epopeia para resgatá-la. Ravana, para conseguir o poder que ele tinha, ele era um demônio de várias cabeças, ele tinha 10 ou 12 cabeças. E a cada não sei quanto tempo, assim, na mitologia hindu, o tempo é bem relativo. Então, assim, passa um século e ele corta uma cabeça, passa outro século e ele corta outra cabeça, passa outro século e corta outra cabeça. Quando passa, assim, tantos séculos, quando ele está na última cabeça e ele vai cortar a última cabeça, Brahma fala, putz, não dá mais para negar, né? O cara sacrificou muito. Então esse merece, mesmo sendo Rikshasa, mesmo sabendo que o poder, todos os deuses falam, mas o poder que você vai dar para ele vai usar diretamente contra nós. Aí ele fala, mas ele cumpriu o Dharma. Ele fez tudo o que era preciso, né? Então ele vai receber. E aí ele recebe um poder incomensurável e começa a tiranizar o mundo. Daí a necessidade de Vishnu, uma das grandes divindades hindus, ter que nascer, né, viver na Terra para bater de frente com Ravana. É uma história longa, é uma história maravilhosa, chama-se Ramayana. É cheia de reviravoltas, cheias de interações entre deuses e humanos, onde um próprio Deus se faz humano. A gente conhece essa história em alguma mitologia próxima de nós, né, que é a mitologia judaico-cristã, né, principalmente, especificamente a cristã, né, onde o Filho de Deus se faz homem para viver aqui, né. Esses arquétipos, esses padrões arquetípicos, eles são repetidos ao longo dos milênios milhares de vezes, né. Aqui exemplos de oferendas, né, a Ganesha. Ganesha é uma das divindades mais fofinhas do hinduísmo, né? Ela é uma entidade boa de se seguir.
né? Você pode ali oferecer os bolinhos, oferecer a comida para ele, arroz. Você pede, ele é o rei da abundância, né? A barriga cheia, várias mãos, ele abre os caminhos. Se a gente vê na cultura iorubá, uma divindade que tem um padrão arquetípico bem parecido é Exu, né? E Exu, ele cumpre com as mesmas funções espirituais. Só que os contos de Exu já não são tão fofinhos quanto os contos hinduístas, né? Cada cultura vive essa relação com as divindades de uma forma muito específica, né? E muito de acordo com seus padrões também comportamentais e culturais, né? Nos povos iorubás, a guerra é constante entre as aldeias vizinhas, né? Entre os clãs vizinhos, entre os povos vizinhos. Os orixás, que aqui são todos juntos num casarão, que dão as mãos, né? E a gente faz uma grande festa. Na África, eles eram inimigos declarados, né? Xangô e Ogum eram dois povos que eram regidos por esses orixás e eles guerreavam constantemente. Os mitos de Xangô e Ogum normalmente são de guerras, um roubando a esposa da outra, um matando o filho do outro, sabe? É um negócio assim, bárbaro. Mas era uma cultura que vivia mais dessa maneira, né? Na época de Ganesha, esses povos viviam de formas diferentes e daí eles cultuarem essa entidade de formas diferentes. E aqui a gente tem algumas oferendas para os diferentes orixás. Cada orixá tem um tabu, cada orixá gosta de uma comida diferente. Então, e cada orixá tem uma função diferente. Se você for pedir para um orixá específico uma coisa, você tem que dar o que ele gosta, né? Você tem que oferecer a comida que ele gosta. Você tem que fazer os sacrifícios que ele pede, né? Não é qualquer coisa, né? Nesse exemplo que eu dei de um amigo meu, ela falou, escolhe qualquer coisa. E ela ainda fala, escolhe uma coisa que você sabe que você vai conseguir. Uma coisa pequena, não precisa ser algo grandioso. A própria pessoa já falou. E aí, aqui na cultura iorubá, não, né? Vai pedir, saiba que você vai ser demandado e que você vai ter que dar o que foi pedido, né? Quando não dá o que é pedido, a gente remonta lá a um mito da época minoica também, que é o mito do rei Minos, né? Que é pedido para ele o touro mais bonito. Poseidon faz sair o touro branco maravilhoso, né, do mar. Ele pega aquele touro e ele barganha, ele pensa, ele me pediu o touro mais bonito, e eu entendo que é o que eu tinha, não esse que eu acabei de adquirir, né? E aí ele dá o mais bonito do rebanho antigo dele, do rebanho real. Só que aí a coisa dá ruim, né? Isso marca o declínio do período minoico, né? A decadência de Minos, o Minotauro, né? O voo de Ícaro e seu pai Dédalo, né? Ícaro não consegue passar, Ícaro ainda está muito preso, né? A orgulho, a vaidade, ele cai. Dédalo consegue ir para Atenas. Marcando aí também a transição de poder, né? Os aqueus chegam nesse momento, os dórios chegam nesse momento. Os mitos falam muito de história. Se a gente souber, né, os períodos onde eles acontecem, a gente consegue entender por que esses personagens estão fazendo esses movimentos. Também falam muito de religião e de como se relacionam, né? E aqui vou falar um pouquinho sobre o xamanismo, uma outra forma milenar de relação dos homens com as divindades, né? Mas aqui é uma cultura totalmente diferente. Para o xamanismo, as divindades são as forças da natureza. Não necessariamente eles têm a necessidade de antropomorfizar os deuses. A maior parte das culturas que eu falei até agora, eles trazem características humanas para os deuses. Eles tinham essa necessidade para se relacionar com eles. Eles tinham que ter uma forma que eles entendiam, né? No xamanismo, o xamanismo entende-se historicamente que ele surge ali na região da Sibéria, na região
do que hoje a gente conhece como Rússia, né? E também se estende até ali a antiga Escandinávia, né? Os povos nórdicos, onde hoje é a Finlândia, a Noruega. Ali são os primeiros registros históricos de povos xamãs. O que são os povos xamãs? São povos indígenas que têm uma relação muito próxima com rituais ligados à natureza. Alguns fazem, outros não, uso de substâncias que fazem, né, alterar o estado de consciência, como uma série aí, a ayahuasca, né? Aqui no Brasil a gente tem, você tem rapé, você tem o veneno do sapo, você tem um monte, né? Uma infinidade de substâncias que eles tiram da natureza para promover. Mas, numa fonte que eu estava pesquisando, me disseram que isso foi já uma decadência do xamanismo, que antes os xamãs não tinham a necessidade de nenhuma substância. Eles se conectavam com essas vozes da natureza sem ter necessariamente que fazer uso de algo, né? E, de fato, a gente sabe que quando o homem se mistura com substâncias que alteram, né, a consciência, muitas vezes isso não é feito de forma disciplinada, regrada, é muito fácil a coisa degringolar, né? Diga-se de passagem, tem uma passagem na Odisseia que mostra muito bem isso. A Ilha dos Lotófagos, né? Ele para ali numa ilha, Odisseu, né? Ulisses, também conhecido como Ulisses, ele para na ilha com seus tripulantes e ali ele vê que está todo mundo muito feliz, muito alegre, e ele acha aquilo estranho, né? E ele começa a ver todo mundo ali, não, venha, venha. Ele parou ali no Woodstock da época, né? E aí ele começa a ver que eles consumiam algo feito do fruto da lótus, né? E aquilo causava estados alterados de consciência. Então, eles estavam todos chapadões, na verdade. E aí ele chegou e falou, aqui é um dos lugares mais perigosos. Ele enfrentou ciclopes, enfrentou monstros marinhos, enfrentou sirenas, né, monstros que vinham do céu, e ele falou que esse é um dos lugares mais perigosos. Eu acho que isso traz um ensinamento muito poderoso para a gente também, porque ali é a pessoa ficar dependente de uma substância química, né? E muitas pessoas, na tentativa até de fazer conexão com as divindades, com a crença que tiver, né, fica viciada e acaba perdendo o que é de mais puro nessa conexão, né? A evolução espiritual, vamos dizer assim, né? O que o Jung chama de processo de individuação. A pessoa ela vai fazer um uso compulsivo, neurótico, né? Ela não entra na individuação. E aí Ulisses sai o mais rápido que ele pode daquela ilha, né? Aí é conhecida como a Ilha dos Lotófagos. Quem é o xamã, então, né? Eu coloco aqui. O xamã normalmente também tinha que passar por um ritual de morte e renascimento extremamente agressivo. Numa das referências que eu pesquisei, há uns anos atrás, e isso daí não é igual em todos os lugares, né? São talvez milhares de aldeias, né, com traços de xamanismo, com cultura xamã. Numa dessas aldeias, ele se enterrava até o pescoço, as crianças vinham e ficavam urinando na cabeça dele, e todos os homens e mulheres da aldeia vinham e ficavam humilhando ele, xingando, falando as piores coisas que alguém pode falar, né? Era praticamente o Twitter da época. E aí, ele tem que passar por essa mortificação do ego. Ele precisa passar por essa mortificação do ego, porque o xamã não é mais um homem da aldeia. Ele se torna uma espécie de semideus para aquele povo, né? Ele não pode ter uma personalidade. E isso é uma característica muito comum entre os antigos oráculos, que hoje já não é também mais necessário, né? Quem se põe como uma ferramenta oracular tem Instagram, tem um ego, às vezes, até muito inflado, né? E isso atrapalha pra caramba a conexão, né? A comunicação. E os povos antigos sabiam que se você vai ser essa ferramenta oracular, por isso que as pitonisas, elas eram isoladas também.
elas eram isoladas e elas tinham que passar por rituais rigorosíssimos, né? E ali acabou a vida pessoal dela. Para muitos povos antigos, quando você se torna uma ferramenta oracular, acabou a sua vida pessoal, não tem mais isso, né? Você vai ser a voz da divindade. Pronto, né? Então o xamã tinha que passar por isso. Num livro da Von Franz, eu não me recordo qual, mas se eu não me engano pode ser A Individuação dos Contos de Fadas, ela vai falar sobre o xamanismo e ela vai falar que normalmente, na pesquisa que ela fez, e ela tinha contato com vários antropólogos da época, ela disse que eles escolhiam uma pessoa que já era mais para lá do que para cá, para ser xamã, sabe? Já não era uma pessoa totalmente inserida nas funções ali, né, nas tarefas da aldeia, porque eles percebiam que essa pessoa tinha um contato mais fácil. Hoje, ela diz que hoje seria facilmente considerado um esquizofrênico na nossa sociedade. Só que o esquizofrênico na nossa cidade, ele não tem lugar. A nossa cultura não tem espaço para aquele que funciona de uma forma diferente. No xamanismo, isso não tem problema nenhum, ele está perfeitamente encaixado. A qualidade dele, a característica dele de ser esse canal, né, ela é muito bem-vinda. Então, entende-se até que pessoas que têm essas características hoje e não são acolhidas, elas desenvolvem uma psicose desnecessariamente, né? Porque não tem esse espaço. Eu tenho uma amiga assim, né? Que desde criança ela ouvia vozes, ela via coisas, ela sonhava, ela tinha, né, um contato com um mundo transcendental. E os pais, eles falaram assim, olha, a gente vai levar ela para uma casa de instituição de saúde mental, ela está ficando difícil, ela não vai conseguir mais operar aqui nesse mundo. E aí eles ficaram sabendo de uma pessoa que sabia os procedimentos para lidar com isso de uma forma que não era da saúde mental, né? Era uma pessoa que na época vinha do Vale do Amanhecer, aqui de Brasília. E ele acolheu... Oi? Exatamente. Só que ele acolheu ela, ele ensinou o que ela estava passando, ele fez uns rituais para controlar o que a gente chama ali, né, naquele caso de uma mediunidade fora do controle, e ela nunca mais teve problema. Nunca mais. Tem quase 60 anos hoje, não tem nenhum problema. Só que se a escolha tivesse ido para uma casa de saúde mental, ela ia ser enchida de remédios psiquiátricos fortíssimos, se transformar num zumbi, e entender que aquilo era uma doença que deveria ser tratado, né, daquela forma mesmo, e pronto, ia virar um vegetal, um ser totalmente fora da sociedade, dependente, né? Então, assim, o xamanismo, né, a aldeia indígena tem lugar para isso. E aquele xamã, então, ele vai desenvolver essas habilidades que ele já tem, né? E vai ser essa voz. Então, o xamã é aquele que sonha. Quem é o xamã? O xamã é aquele que sonha para a tribo. É aquele que alguém vem com um problema e ele vai enxergar esse problema de uma forma espiritual. E vai pedir para ela fazer sacrifícios, fazer oferendas, fazer o que for necessário para trabalhar e transmutar aquilo, né? E são viagens muito loucas. Quando você vai ver os rituais xamânicos, ele vai lá, então ele sonha para aquela pessoa, e aí ele vê que tem no corpo da pessoa uma serpente, aí ele vai lá, pega aquela serpente, sabe? É a forma que eles interpretam isso. Tem tudo a ver com a cultura deles. Para a gente é muito distante, mas para eles é como é, né? Então, mais uma vez, né, mais um povo com uma cultura, com uma ferramenta, né? O xamã, então, ele é o oráculo da tribo, né, da aldeia. E aqui, só por curiosidade, um mapa com influências, né, que ainda se encontram, ainda hoje, traços de cultura xamã.